Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula introdutória de número 3 do curso Política Descomplicada. Se você perdeu a aula de número 1 e número 2, não se preocupe. Já estão disponíveis os links aqui abaixo. Sugiro que assista, porque as aulas são complementares. São 3 aulas que eu desenvolvi especialmente para começarmos a responder a pergunta: como pensar política em tempos sombrios? Na aula de número 1, nós nos utilizamos da vertente ideológica para começar a pensar a política. Já na aula de número 2, nós fizemos uma transição do início dos primeiros traços políticos até os dias atuais, para contextualizar as teorias e os principais desdobramentos políticos ao longo dos diferentes períodos. E hoje, para complementar esta análise e para termos mais um elemento para nos ajudar a responder essa tão complexa pergunta, nós vamos estudar sobre o constitucionalismo. Isso mesmo. E uma boa forma para darmos início a esse estudo é conceituarmos as 3 principais palavras que envolvem esse estudo, as quais sejam o direito constitucional, a Constituição Federal e o próprio movimento do constitucionalismo. Então, para a tela. O direito constitucional é tradicionalmente o ramo do direito público que tem por objetivo de estudo as normas da Constituição de um Estado. É a vertente do direito que aborda, sistematiza, interpreta e tipifica as normas fundamentais de um país. Já a Constituição Federal é um documento que materializa as referidas normas, estabelecendo os princípios e as regras que organizam o funcionamento do Estado e delimitam as garantias e os direitos do cidadão. Já o constitucionalismo é, no plano político e social, a luta da sociedade para regrar a atuação do governante, impondo-lhe limites e deveres e fixar os direitos básicos do homem em face do Estado. Então vem comigo. O direito constitucional é um instrumento de estudo do constitucionalismo. Já a Constituição Federal é a materialização dessas leis, dessas normas que vão dar as balizas ao Estado. E o processo de constitucionalismo é o estudo sistematizado de como estabelecer essas regras, de como estabelecer, dentro do plano político e social, a atuação do governante e também estabelecer os direitos e deveres da sociedade. Agora, o constitucionalismo, o movimento em si, a gente precisa entender um pouco sobre essa transição, desde os primeiros traços, até o que resultou hoje no que conhecemos por Estado Democrático de Direito. Muitos dos estudiosos acabam afirmando que os primeiros traços do movimento constitucionalista surgiram na Idade Média. Mas você vai observar nesse segundo slide que o movimento do constitucionalismo vem desde lá de trás. Apenas para contextualizar, no mundo antigo, por exemplo, o constitucionalismo se mostrava na possibilidade de os profetas, entre os hebreus, fiscalizarem os atos governamentais que ultrapassassem os ditames bíblicos. Então, naquele período, a Bíblia, ela era, além de um instrumento de fé, era também um livro de leis. E para isso, havia profetas que
que estabeleciam a fiscalização do cumprimento dessas leis. Então, na verdade, os primeiros traços do constitucionalismo, eles antecedem Cristo, né? Então, de longa data, nós já tivemos esses primeiros movimentos aí. Já na Grécia Antiga, né, como já estudamos na Polis, vê-se um relevante exemplo de constitucionalismo através da democracia direta exercida pelos cidadãos que determinavam o rumo da política de sua cidade. Então, como já estudamos nas aulas anteriores, havia aquele debate, né, na ágora, os filósofos capitaneavam esses debates e havia também esse movimento democrático da escolha de seus representantes. Então podemos ver aí o segundo traço, né, do constitucionalismo, já nesse período aí, 5 a.C., 4 a.C. Já na Idade Média, a Carta Magna, que é o ponto principal do constitucionalismo, Carta Magna de 1215, também denominada como Carta do Rei João Sem Terra, foi o grande marco do constitucionalismo medieval inglês. Então, muitos dos estudiosos, né, deste movimento do constitucionalismo apontam este marco histórico, né, de 1215, através da Carta Magna, para dar início ao movimento do constitucionalismo. Mas procurei trazer aqui para você, para deixar a coisa bem contextualizada, os primeiros traços, desde os primórdios, lá atrás, né? Bem, então vamos lá. No próximo slide, vamos falar um pouquinho sobre o constitucionalismo moderno, né? Já estudamos também qual que é o período, né, moderno, qual que é o seu início e qual que é o seu ponto de ruptura. Então, durante esse período, as constituições ganharam importância central. A Constituição passou a ser o local onde se consagrava o triunfo do constitucionalismo. Era a arma ideológica contra o antigo regime absolutista, como bem estudamos aqui em Maquiavel, né, em Montesquieu, nos próprios contratualistas e tal, que eles estavam durante aquele período onde o que reinava, na verdade, eram aqueles movimentos, aqueles governantes absolutistas. E também houve os primeiros traços da limitação estatal em face dos direitos fundamentais. O que isso significa? Houve a primeira ruptura daquele governo que centralizava tudo para ele, né? Todos os poderes, era ele que julgava, era ele que administrava, era ele que punia. E a partir desse momento, podemos ver os primeiros traços, né, da materialização da distribuição desses poderes e também das balizas que estabeleciam direitos e deveres e principalmente limitavam a atuação governamental. Então não era mais aquele movimento, né, absolutista onde o rei podia fazer o que bem entendia. Bem, chama a sua atenção agora para outros documentos que também foram importantes, né, para esse período moderno do constitucionalismo, que foram Petition of Rights de 1628, Habeas Corpus Act de 1679, Bill of Rights de 1689, Act of Settlement de 1701 e principalmente a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1789, que diz assim, abre aspas, toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos nem determinada a separação dos poderes não tem Constituição. Então vem comigo. Então vamos fazer um breve resuminho aqui.
Pudemos ver os primeiros traços, né, desde antes de Cristo, pudemos ver na Grécia. Teve o seu ponto principal, digamos assim, né, a partir da era medieval, mas que começou a tomar esta forma de fato durante a modernidade, né, entre o século XVI, XVII, XVIII. E o principal ponto que marcou esse movimento do constitucionalismo moderno foi a separação dos poderes e também a inserção da garantia de direitos fundamentais aos cidadãos. Bem, as duas principais cartas constitucionais deste período, inclusive uma delas nós já até estudamos aqui rapidamente, né, na aula anterior, foram a Carta dos Estados Unidos de 1789, fruto do movimento de independência do país, né, como estudamos, aquele movimento de Madison, né, dos federalistas e assim por diante. E também a da França de 1791, que sintetizou os ideais da Revolução Francesa. Então também já apontamos aqui, em uma das aulas, né, esse movimento da ruptura, né, da igreja, dos assuntos políticos sociais e da inserção da época das luzes, né, do iluminismo, da ciência, do racionalismo, né, que deu início à Revolução Francesa. Então esta carta constitucional, né, da França de 1791 corroborou diretamente, na verdade materializou, né, esta fusão. Bem, e a transição do período moderno para o período contemporâneo? Então, os principais pontos que marcaram essa transição foram a inspiração pelo liberalismo clássico. Aqui já apontamos também rapidamente alguns autores, né, que introduziram teorias nesse sentido, né, do liberalismo clássico, do liberalismo político, e aí podemos citar Montesquieu, podemos citar Adam Smith, né, podemos citar Kant, podemos citar vários outros, mas enfim. Todos eram livres e iguais perante a lei, abandonando-se os privilégios do absolutismo, o Estado não intervinha nas leis de mercado, que se regia livremente. Direitos de propriedade era garantido, governante sofria limitação constitucional. Então vem comigo. Então, durante o período moderno, nós tivemos a divisão dos poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, e também tivemos a inserção de direitos sociais. Já nessa transição do período moderno para o período contemporâneo, o que prevaleceu foi a teoria do liberalismo político, né? O direito de propriedade, o direito de livre comércio, a não interferência do Estado em assuntos econômicos, em assuntos de mercado, né? Então, por isso que é conhecido este período como um constitucionalismo mais liberal. E as constituições, né, desse período já contemporâneo asseguravam, né, o que a gente chama de direitos de primeira geração, os quais sejam o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à manifestação de pensamento e o direito ao voto. Então vem comigo. Veja que são traços absolutamente liberais, né? Tanto no pensamento como na participação do mercado, dessa não interferência governamental, né? E também surge aí uma característica muito forte da democracia, que nasceu esse direito constitucional do voto.
né? O direito ao voto. Inquestionavelmente, houve inúmeras conquistas durante este período mais liberal do constitucionalismo que se perduram até hoje. Inclusive, conquistas essas que formam o preceito basilar das principais constituições ocidentais, chamados, né, de direitos fundamentais, como o direito à vida, à propriedade, né, o direito ao voto, e isso materializado, né, em cláusulas pétreas, que são aquelas cláusulas imutáveis. Agora, na cauda e na esteira deste movimento mais liberal, também ocorreram inúmeros malefícios para a sociedade, né? E malefícios esses que acabaram proporcionando, né, ao marxismo, né, ao comunismo, ao socialismo, que ganhava força durante este movimento mais industrial. Então eu separei alguns pontos aqui, por exemplo, que deixaram, né, os cidadãos assim um tanto quanto descontentes, né, no sentido eufêmico da palavra, e acabaram que, olhando para este movimento comunista com bons olhos naquela época. Por quê? Porque a autorregulação do mercado não permitiu o enriquecimento de todos. Ou seja, apenas poucos enriqueceram e muitos ainda estavam numa condição bem precária. Houve a concentração de renda e grande exclusão social, né? Ou seja, houve a concentração de renda na mão de poucos e essa exclusão social, né, da grande maioria. Os direitos básicos como saúde, trabalho e educação não faziam parte da maioria das pessoas. E aí muitos dirão assim, mas professor, o liberalismo é isso mesmo, quem mais trabalha mais ganha. E eu vou falar, eu concordo com isso e defendo isso, né? Agora, se você colocar, por exemplo, pessoas em condições diferentes, aí o liberalismo ele já não funciona tão bem assim. Explico. Imagina você, um grande empresário, né, detentor de terras, de propriedades, e você precisa de funcionários, né, para tocar os seus negócios, enfim. Você tem uma indústria, podemos até citar as indústrias daquele tempo, que era a base de carvão, né, das fornarias e tudo mais. Só que não tem nenhum tipo de legislação que assegure, por exemplo, os direitos dos seus funcionários. E aí você fala assim pro cara, olha, eu te pago, sei lá, R$50 por dia para você trabalhar 12 horas por dia. E aí a pessoa vai falar, mas eu não consigo trabalhar 12 horas por dia. Aí você vai falar, ó, se você não quer, tem quem queira, né? E aí começa um grande problema, porque você acaba explorando a necessidade da pessoa para os seus próprios benefícios. Então, nesse sentido, o liberalismo começou a deixar inúmeras lacunas naquele momento, que fez com que o marxismo viesse com uma proposta de solucioná-los, né? É claro que veio com uma proposta, eu chamo de Robin Hoodiana, né? Com aquela proposta de tirar dos ricos para dar aos pobres, né? Enfim, essa proposta enganosa, fantasiosa, folclórica. Mas ela só aconteceu por conta dessa usurpação do verdadeiro conceito responsável de liberalismo. Então é por isso que hoje, por exemplo, eu defendo o liberalismo desde que haja um capitaneamento ideológico para que o liberalismo funcione dentro de um bom senso universal, né? O que eu quero dizer com isso é justamente o exemplo que eu citei há pouco. Eu tenho um comércio e eu não vou escravizar, ou melhor, eu não vou explorar o meu funcionário só por conta dele estar na necessidade.
E ele, estando na necessidade, é óbvio que ele vai aceitar. Então precisa ter esse bom senso universal, capitaneando. Mas enfim, essa é uma questão mais ideológica, né? Então vamos avançar um pouquinho. Agora, já durante o século XX, né, nessa transição do final do século XIX para o início do século XX, o constitucionalismo marchou para o Estado social de direito, em que o Estado passou a garantir condições mínimas de exigência ao indivíduo. Surgiram os direitos de segunda geração, marcadamente garantidores de direitos sociais, né, que é o trabalho, a saúde, a educação, direitos econômicos. O Estado passou a intervir no mercado, sobretudo depois da crise da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né, de 1922. E passou a interferir também nos valores culturais. Então, neste momento, a Constituição, né, ou melhor, o constitucionalismo, ele passa a dar uma ênfase maior no Estado social de direito, ou seja, na interferência do Estado em assuntos econômicos, em assuntos sociais, em assuntos culturais e assim por diante. E nesse movimento, durante esse processo, né, o movimento do liberalismo perde muita força. E aí eu chamo a sua atenção para o grande ápice, digamos assim, dos movimentos mais socialistas, comunistas e também o movimento da social-democracia, que inclusive se perdura até os dias atuais. Gostaria de fazer agora uma breve projeção do constitucionalismo do seu início até os dias atuais. Então vamos lá. Como já vimos, né, o constitucionalismo antigo teve os seus primeiros traços lá com os hebreus, os gregos e os romanos. Aí durante a Idade Média, né, o constitucionalismo medieval, que teve como principal marco a Carta Magna de 1215, o Petition of Rights, né, o Bill of Rights, habeas corpus e assim por diante, que foram fundamentais, né, para o constitucionalismo moderno, e principalmente a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1789, que compuseram, né, o constitucionalismo moderno. Aí nós tivemos a Constituição Americana de 1789, a Constituição Francesa, né, de 1791, que já compuseram o constitucionalismo contemporâneo. E aí veio o constitucionalismo social já no século XX, através da Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. E aí chegou no novo direito constitucional chamado de neoconstitucionalismo, que são as constituições do pós-guerra, né, do pós-segunda guerra. E aí merece destaque para a Lei Fundamental de Bonn, de 1949, na Alemanha, e a Constituição da Itália, de 1947. Já no Brasil, né, a principal Constituição que faz menção, né, a esse neoconstitucionalismo é a Constituição de 1988. Bem, indubitavelmente, esse é um assunto para mais de horas, para mais de dias, para mais de meses, para mais de anos, né? É um assunto muito complexo, muito profundo, mas eu tenho certeza que você captou a mensagem central desta aula, né? Que foi trazer à luz esse movimento que foi responsável pela materialização do que hoje conhecemos por Constituição Federal. Então, se hoje temos, por exemplo, uma carta, né, chamada de Carta Magna, né, que é a nossa Constituição, que garante direitos, que delimitam os deveres, né, os deveres do cidadão, os deveres do Estado e assim sucessivamente, foi graças a este movimento.
Então, para que a gente possa começar a pensar a política de hoje, é preciso entender todos esses movimentos que nós trouxemos à luz, né? Não só nessa aula, mas nas outras duas também. Para uma aula introdutória, eu acho que está de bom tamanho. Bem, eu fiz com todo o carinho do mundo essas 3 aulas gratuitas para te apresentar e para te provar que é possível sim lidar com a política através de uma linguagem descomplicada. E eu quero te convidar para fazer parte da minha turma, do lançamento do meu curso completo e profissional de Ciência Política Descomplicada, que vai seguir essa mesma linguagem, essa mesma linha didática, essa mesma forma de explicar e essa mesma facilitação no entendimento sobre um tema tão difícil, tão complexo, que é o tema sobre política. É um curso 100% online, através de textos elucidativos, através de exercícios de fixação, vídeos complementares, resumos, ferramenta professor, caso você tenha dúvida, caso você queira dirimir alguma questão que ficou obscura ou que você não entendeu, ou que você queira ainda se aprofundar. E também, e principalmente, se você for aprovado no fim do curso, você será certificado. Isso mesmo, um certificado igualzinho a esse que está aparecendo na tela. Tenha certeza que será enriquecedor não apenas para o seu currículo, mas para a sua condição cívica de exercer os seus direitos, de exercer a sua condição nesse sistema tão complexo de política que é o nosso. Então, não perca tempo, acesse esse link aqui abaixo do vídeo, lá tem todas as informações, faça já a sua inscrição, lembrando que as vagas são limitadas, isso mesmo, são limitadas, e para essa primeira turma, como é lançamento desse curso, nós estamos com um preço promocional. Preço esse que pode ser parcelado através do cartão, que pode ser pago no boleto, enfim, como você preferir. Tá bom? Então corra lá, faça sua inscrição e no mais te vejo em nossa primeira aula. Até lá!